Olá, alunos, professor Júlio. Vamos fazer hoje, na matemática, o ensino de análise combinatória. Então, vamos estudar esse conteúdo aqui. Bom, o que a análise combinatória estuda? Olha só, vamos considerar alguns problemas aqui. De quantos modos distintos 8 pessoas podem se sentar ao lado em uma fila de cadeiras em um cinema? Isso é o modelo de exercício que a análise combinatória resolve, tá? Quantas placas de automóveis podem ser formadas sem repetição de letras e algarismos? De quantos modos distintos pode ocorrer o resultado de um sorteio da Mega Sena? De quantas maneiras diferentes pode-se definir as chaves de seleções da primeira fase da Copa do Mundo de futebol? Então, esses aqui são exemplos de problemas de análise combinatória que a gente resolve utilizando o princípio fundamental da contagem. É um método, esse aqui é uma ferramenta, um método que a gente usa para estar descobrindo esses fatores aí. Então vamos fazer um exemplo aqui bem simples, começar com um exemplo simplesinho, que diz assim: um quiosque de praia no Rio de Janeiro lançou a seguinte promoção durante uma temporada de verão. Combinado de sanduíche natural e suco a R$ 20. Para esse combinado, há 4 opções de recheio para o sanduíche. Nós temos o frango, o atum, o vegetariano e o de queijo branco. E 3 opções de suco de laranja, laranja, uva e morango. De quantas formas distintas uma pessoa pode escolher o seu combinado? Ou seja, de quantas maneiras distintas ele pode escolher um suco e um sanduíche e um suco, A gente sabe que ele pode pedir um sanduíche de frango e um suco de morango, ou um sanduíche de atum e um suco de laranja, certo? Então há muitos pedidos que ele pode ser feito ali com essas opções. A apresentação dessas possibilidades pode ser feita por meio de um diagrama sequencial, conhecido como diagrama da árvore de possibilidades ou simplesmente diagrama da árvore, que seria esse diagrama aqui, ó. Vou dar uma reduzida aqui só para pegar ele todo aqui. Então observe o seguinte. Aqui na primeira etapa foi colocado os sabores dos sanduíches, A gente tem frango, atum, vegetariano, branco. Cada opção que eu escolher aqui para o sanduíche, eu tenho mais 3 opções para o suco. Então eu posso escolher um sanduíche de frango com suco de laranja, ou um sanduíche de frango com suco de uva, ou um sanduíche de frango com suco de morango. Mas se eu não escolhi o sanduíche de frango, escolhi o de atum, o que acontece? Então eu posso escolher o de atum com laranja, o atum com uva, o atum com morango. Mas se for vegetariano. Então todas essas aqui são minhas possibilidades de escolha. Se eu contar aqui, vai ter uma, Deixa eu marcar aqui assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 possibilidades de pedidos de lanche diferentes. Tá, mas isso aqui a gente poderia fazer direto também, sem o uso dessa árvore de possibilidades. Isso aqui é um método de eu achar a solução. Eu poderia ter feito simplesmente multiplicando as possibilidades do sanduíche com as possibilidades do suco. As possibilidades do sanduíche são 4, as de suco são 3, 3 vezes 4 deu 12, que é o total de possibilidades aqui. Ó. Tá?
Então, por isso que ele é chamado princípio fundamental da contagem. Porque a gente conta as possibilidades, tá, e multiplica elas. Vamos ver mais um exemplo aqui. Exemplo 2. Uma moeda é lançada 3 vezes sucessivamente. Quais são as sequências possíveis de faces obtidas nesses lançamentos? Vamos representar cara pela letra K e coroa pela letra C. Então veja o seguinte, quando eu faço um primeiro lançamento, a moeda pode cair cara, pode cair o quê? Cara ou coroa, cai de cara. Pode cair cara ou coroa. Beleza. Suponha que caiu cara. Aí eu faço um segundo lançamento. Pode cair cara ou coroa. Suponha que caiu cara. Faço o terceiro lançamento da moeda. Pode cair cara ou coroa. Suponha que caiu cara. Então, cara é uma possibilidade. Mas poderia ter sido cara, coroa. Poderia ser cara, coroa, cara, coroa, 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 cara, coroa, 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 cara e coroa, coroa, coroa. Então, se a gente contar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades que eu tenho aqui de resultados diferentes lançando uma moeda 3 vezes. Tá? A gente utilizou desse processo para descobrir, mas se eu usar o princípio fundamental da contagem aí, eu posso usar simplesmente a multiplicação. Quando eu lanço a moeda uma vez, quantas possibilidades eu tenho? 2. Ou é cara ou é coroa. Lanço a moeda novamente, quantas possibilidades eu tenho? 2. É cara ou coroa. Lanço a moeda pela terceira vez, quantas possibilidades eu tenho? 2. Cara ou coroa. Multiplica 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Que é a mesma coisa que deu aqui no diagrama. Então temos 8 possibilidades de resultado lançando uma moeda 3 vezes. Terceiro exemplo. Terceiro exemplo aqui nem diagrama tem. Ó, vamos lá, vamos ver. 4 estradas ligam as cidades A e B. E 2 estradas ligam a cidade B e C. De quantas maneiras distintas pode-se ir de A até C, passando por B? Então vamos representar aqui, não vou fazer diagrama, vou fazer o seguinte. Vou montar uma estratégia aqui que vai ser o seguinte. Aqui é a cidade A, aqui é a cidade B, e aqui é a cidade C. Tá, ó, 4 estradas ligam as cidades A e B. Vamos desenhar as 4 estradas aqui. Temos aqui 1, 2, 3, 4. E 2 estradas ligam as cidades B a C. Então, 2 estradas ligam a cidade de B até C. Então, ele quer saber de quantas maneiras eu posso fazer esse trajeto, né? Que eu posso ir por essa estrada aqui de cima e ir pela de cima ou pela de baixo aqui de B a C. Ou eu posso ir por essa, depois pela de cima ou pela de baixo. Então, há várias possibilidades. Utilizando o princípio da contagem, eu ia fazer assim, ó. Há 4 possibilidades de A até B, vezes 2 possibilidades de B até C. Então, no total, 8 possibilidades. Então, teria 8 trajetos possíveis de eu ir da cidade A até a cidade C, passando por B. Então é isso, pessoal. O princípio fundamental da contagem para resolver problemas é esse.
O problema ele tem que ser lido bastante vezes, né? Ler várias vezes para entender, arruma uma estratégia e utiliza ou um desenho, um diagrama, ou o princípio fundamental da contagem, tá? Vou passar alguns probleminhas agora para vocês tentarem resolver. Valeu, até mais.